Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, terça-feira, da sexta semana do tempo comum. Como diz o Salmo 28, o Senhor abençoará o seu povo na paz. Como homens e mulheres, devemos pedir sempre a bênção de Deus. Devemos pedir sempre a graça de Deus antes de começar o dia, antes de começar o nosso trabalho, antes de sair da nossa casa. Devemos pedir a bênção de Deus. Que Deus abençoe a nossa atividade, que Deus abençoe a nossa missão, que Deus nos abençoe e abençoe os vossos filhos. Que Deus abençoe a vossa família. O Senhor abençoará o seu povo na paz. E Deus concede sempre a bênção para cada um e para cada uma. É necessário que busquemos, é necessário que procuremos esta bênção de Deus. É necessário ir ao encontro do Senhor. E por isso, mais uma vez, cá estamos nós, à volta da palavra de Deus, pedindo ao Senhor a bênção, porque nós sabemos que pelas forças humanas nós somos frágeis. Meus irmãos, para a nossa meditação, além do Salmo 28, nós temos o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 14 a 21. E neste texto sagrado, nós reconhecemos que a maldade humana provoca o desgosto e a cólera no coração de Deus. Neste Evangelho, precisamente, Marcos, capítulo 8, versículo 14 a 21, Jesus mostra-se triste e indignado por causa da dureza do coração do homem. Diz-nos Jesus: tende cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Jesus adverte os seus discípulos de um grave perigo. Tende cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. O primeiro fermento de Herodes e dos fariseus é a hipocrisia. E Jesus chama esta atenção. Depois, Jesus nos diz que o fermento tem duas dimensões. O fermento tem duplo sentido. Sentido positivo ou sentido negativo. E neste Evangelho, precisamente, quando Jesus nos diz, tende cuidado com o fermento dos fariseus, Jesus está a tocar na dimensão negativa do fermento. Porque a hipocrisia, ela acaba por envenenar as relações. Ela acaba por fragmentar as relações, as instituições. Nós sabemos que quando colocamos o fermento numa massa, a finalidade do fermento é para fazer crescer a massa. E quando misturamos o fermento e a farinha, já não se pode fazer mais nada. E é por isso que Jesus adverte os seus discípulos. Meus irmãos, Jesus expressa a sua tristeza neste Evangelho, a falta de fé, a cegueira do coração. Jesus fala também desta hipocrisia. E Jesus quer nos dizer hoje, a mim, a ti, que há valores mais importantes do que as manobras diplomáticas. É o segundo aspecto deste Evangelho. Tende cuidado com o fermento de Herodes. Herodes fazia muitas manobras diplomáticas. Herodes viciava as leis. E este texto sagrado também para os políticos. No fundo, Jesus quer hoje alertar aos políticos que há valores mais importantes do que as manobras políticas, manobras diplomáticas.
Porque Herodes, no seu tempo, viciou o sistema. E às vezes nós viciamos os sistemas com as nossas manobras. Meus irmãos e minhas irmãs, no fundo, o Senhor Deus nos desafia hoje a procurar aquilo que nos enaltece. A bênção de Deus, a graça de Deus. Tende cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Procuremos aquilo que nos transforma. E o verdadeiro fermento que transforma o coração humano é a palavra de Deus. O verdadeiro fermento que edifica o coração humano é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem um poder transformador. Por isso que diz o autor sagrado, a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é penetrante. Jesus te chama, Jesus me chama, Jesus nos chama a ser sal da terra e luz do mundo. Nós devemos iluminar, nós devemos dar sabor à vida uns dos outros. Por isso procuremos a palavra de Deus. Por isso procuremos a bênção de Deus. Reze pelos teus, reze pela tua vida, procure a intimidade com o Senhor. Que Deus Todo-Poderoso abençoe a tua vida, abençoe a tua família, abençoe o teu trabalho, abençoe os teus projetos. Que dê bons frutos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.